Bom, então sejam bem-vindos à sexta aula do nosso curso de desenho em impressão 3D. Essa é a nossa terceira aula sobre esse software, né? Na primeira e segunda aula já deu para a gente conhecer um pouco do software aqui, ver os primeiros parâmetros que a gente pode estar configurando aqui na peça. E hoje, então, a gente dá continuidade ao que a gente já vinha aprendendo, tá? Bom, então na última aula a gente parou aqui no parâmetro de preenchimento, né? A gente viu esses três primeiros parâmetros aqui. Então hoje a gente vai continuar a partir de material. Então sem mais delongas, aqui. Material, o que você configura aqui? Nos parâmetros de material, você configura características referentes à temperatura de impressão da sua peça. Por que é importante isso? Como eu já disse em aulas anteriores, a temperatura ela vai depender muito do material que você utiliza para imprimir. Alguns materiais eles derretem com temperaturas mais baixas, né, menores, e outros com temperaturas mais altas. Então você sempre tem que estar configurando isso para o material que você utiliza. Aqui, na impressora, como eu já disse em aulas anteriores também, a gente está utilizando o ABS. O ABS ele é um material que, se você pesquisar sobre ele na internet, ou se vê na caixa do fabricante que vende ele, eles vão geralmente recomendar o uso de temperaturas que vão de 230 graus Celsius até 240 graus Celsius. Então você precisa trabalhar com essas temperaturas para que você consiga derreter esse material sem muita dificuldade, tá? Porque se você não conseguir derreter esse material na hora de impressão, vai dar problema, vai dar erro, a sua impressão não vai ficar boa. Se você trabalhar com outro material, você tem que conhecer essas temperaturas. Geralmente, procurando na internet ou no site do fabricante, vai estar lá a temperatura recomendada para você estar imprimindo a sua peça, utilizando determinado tipo de material. Tá, então, dando um exemplo aqui para ficar mais fácil, as temperaturas que a gente configura são referentes à temperatura de extrusão, tá? Que é a temperatura aqui, ó, por onde sai o material. Aqui ele está imprimindo essa peça aqui, ó. Ele está soltando o material por aqui. O material que ele sai, ele tem que estar derretido, tá? Posteriormente, quando ele deposita o material aqui na peça, o material, então, ele vai enrijecendo, né? Ele vai voltando a ser sólido, no caso. Então, essa temperatura aqui, ela tem que ser capaz de derreter o filamento que está vindo para depositar aqui no material e fazer camada a camada da peça, tá? Temperatura de mesa também a gente pode mexer, tá? Temperatura de mesa, geralmente, pro ABS a gente deixa por volta dos 100 graus, 110 graus, tá? E é uma temperatura que seja capaz de, digamos, grudar a peça aqui, tá? Para que ela não se mova enquanto a gente faz a impressão, tá? Voltando ao Cura, então. Bom, aqui no Cura, o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que substituir nesses valores aqui as temperaturas recomendadas para o material que a gente utiliza. Nesse caso aqui, como a gente já instalou o material aqui, né, na primeira aula, a gente colocou aqui o 7.3D ABS, a configuração do ABS para a impressora que a gente utiliza, né, que é a 7.3D, a gente não precisa estar mexendo aqui, ó, porque ele já configurou para mim. A partir do momento que eu instalei esse material aqui no Cura, ele já configurou as temperaturas de impressão para mim. Então eu não preciso estar mexendo nisso aqui, tá? Vou até demonstrar aqui, ó. Aqui está 7.3D ABS e está essa temperatura. Se eu mudasse o material, ele já ia mudar a temperatura para mim. Vou colocar um PLA, que é um material também que é bastante utilizado. Ó, percebam aqui, ó. Ó, tá vendo? A temperatura que estava 235 já caiu para 200. Isso acontece porque o PLA ele derrete com muito mais facilidade do que o ABS. É um material que ele tem temperatura de fusão menor do que o ABS. Então você consegue trabalhar com temperaturas menores, tá? Mas aqui a gente utiliza o ABS, então eu vou manter o ABS aqui. Beleza, ó. Percebo que já voltou para mim as configurações que estavam anteriormente. Então no material a gente não tem que se preocupar nesse momento, porque a gente já instalou ele aqui anteriormente, tá? Aqui então a gente vai deixar do jeito que está, temperatura de pressão de 235 graus Celsius, temperatura da mesa de pressão é 110 graus Celsius. Se a gente não tivesse instalado ele antes no Cura, e a gente só fosse configurar por aqui mesmo, aí sim a gente teria que trabalhar com temperaturas que são recomendadas para ele. Tá? Aí a gente tem que procurar fornecedor ou, geralmente, na internet você encontra com facilidade esse tipo de informação. Tá? Então esse foi o parâmetro do material, a gente não precisa estar se preocupando muito com ele aqui. E a gente já pode avançar para o próximo, porque ele já está configurado. Beleza, então agora os parâmetros de velocidade. Bom, primeiro parâmetro aqui. Aqui é o parâmetro que a gente vai controlar a velocidade que vai ser impressa a peça, tá? E como a gente controla isso? A gente vai controlar pensando na utilidade que essa peça vai ter para
Se você quer uma peça com muita qualidade, que fique tudo certinho, que seja um pouco complexa, que necessite ter uma qualidade boa, você vai trabalhar com velocidade de impressões um pouco mais baixas, tá? Agora, se você quer uma peça que não é necessária tanta qualidade assim, você já consegue imprimir com velocidades mais altas, tá? Para economizar tempo. Então, vamos lá. Eu costumo imprimir as peças com velocidades que vão de 40 milímetros por segundo até 70 milímetros por segundo, dependendo da aplicação dessa peça. Aqui, ele já configurou para 60 milímetros por segundo, que é uma velocidade considerada alta, tá? Se eu mudasse aqui para 40, por exemplo, vamos ver o tempo que ele faria. Ele faria em 9 horas e 56 minutos. Se eu deixasse em 70, já cairia para 6 horas e 0 minutos. Então, quer dizer que eu economizaria 3 horas só de mudar a velocidade de impressão, tá? Nessa peça aqui, acredito que 60 milímetros por segundo já seria uma velocidade interessante, tá? Não teria tanta qualidade. Dá para se imprimir com essa velocidade, tá? É uma velocidade que eu costumo utilizar na maioria das peças que eu imprimo, que é 60 milímetros por segundo, tá? Geralmente, se você quer dar um pouquinho mais de qualidade para sua peça, você imprime com um pouquinho menos de velocidade, tá? Para que ela fique mais certinha. Se for uma peça muito complexa, cheia de detalhes, aí você já pode imprimir com uma velocidade menor, tá? Uns 40 milímetros por segundo já é bastante interessante daí. Mas para essa peça, como ela não é tão detalhada e não quero dar tanta qualidade assim para ela, 60 milímetros por segundo já me atende, tá? Então vamos lá, velocidade de preenchimento. Essa velocidade se refere ao preenchimento interno dela. Então vamos pré-visualizar aqui para ficar mais fácil. Essa parte aqui, ó, que a gente já configurou na outra aula, é a velocidade que ela vai preencher aqui internamente. Essa velocidade eu costumo deixar mais elevada, tá? Porque é uma parte da peça que não vai ficar exposta. Então, para a gente não importa se ela vai ter, se ela vai estar estética no caso. Então, eu já consigo aumentar um pouco a velocidade de preenchimento, tá? Coloco 70 aqui. Velocidade de parede. Aqui já é interessante você trabalhar com velocidades menores, tá? Lembrando que a parede é essa parte externa da peça. Então é interessante para você que quando for imprimir essa peça, a impressora faça bem devagar essa parte aqui, tá? Para que não haja nenhum erro nessa parte externa da peça, que é a que vai ficar exposta, né? Então, geralmente, eu costumo deixar velocidade de parede por volta dos 40 milímetros por segundo. Vamos fatiar aqui. E aí você tem dois parâmetros de velocidade de parede, tá? Parede exterior, tá? Que é essa de fora aqui, que eu vou deixar 40 milímetros por segundo mesmo. E você tem a velocidade da parede interior, tá? Que são essas paredes aqui, ó, mais internas. Que aí você já consegue estar trabalhando com velocidades mais altas, tá? Vou deixar 70 aqui também. Velocidade superior e inferior. Essa velocidade se refere à velocidade que vai imprimir a última e a primeira camada, no caso. Aqui, ó, quando ele terminar a peça, vai ser a velocidade que vai imprimir essa parte. Essa parte já é mais interessante que você trabalhe com velocidades menores, para que não haja erro na hora de impressão dessas partes aqui, porque elas vão ficar expostas, então é interessante que não haja erros e nem baixa qualidade nessa parte da peça. Então aqui eu vou deixar 40 também. Tá, velocidade de percurso. Essa velocidade vai ser referente à velocidade que vai estar o extrusor quando ele não estiver imprimindo. Então, por exemplo, a peça estava sendo impressa. Vou virar a peça aqui. Essa é a parte, a gente está vendo a parte de cima da peça. Digamos que, por algum motivo, o extrusor estava imprimindo essa parte, ele vai pular daqui para cá, para começar a imprimir aqui. Essa parte seria o percurso, tá? É uma parte que ele não precisa soltar material. É uma parte que não tem material e que ele vai apenas realizar esse percurso aqui, tá? Precisa ser um percurso rápido para que não caia material abaixo aqui, tá? Então aqui, ó, ele estava imprimindo aqui, foi pular para cá, esse seria o percurso que ele ia realizar sem soltar material, tá? E essa velocidade geralmente tem que ser alta, justamente para que ele não solte material onde não tem que ter material, né? Velocidade da camada inicial. Geralmente a camada inicial, tá? Que é essa, aqui, ó, essa primeira aqui,
a gente coloca uma velocidade menor, tá? Justamente para que tenha aderência mesmo. Você não pode ter problemas referentes à primeira camada. Ela tem que ser impressa com bastante cuidado, tá? Você não pode ter erros nessa parte justamente porque ela tem que ter aderência com a mesa. Então ela tem que estar bem impressa aqui, sem muito erro, tá? Então aqui já dá para a gente deixar também cerca de 40 milímetros por segundo. Velocidade de skirt brim. O que seria o skirt brim? Essa parte seria essa parte aqui da peça, tá vendo? Ó, essa camada externa da peça aqui, ó. Essa parte da peça não foi projetada junto com ela, não faz parte da peça. Mas ela é impressa justamente para a gente conseguir fixar a peça aqui na mesa, tá? É uma camada que é adicionada à peça, tá? Ela vai ficar colada na peça, só que ela vai ser de fácil destacamento depois que você tiver imprimido a peça. Ela não vai fazer parte da sua peça. Você vai imprimir ela aqui junto, tá? Porque ela vai te ajudar a dar aderência na mesa, tá? A colar a peça na mesa. Mas quando você tiver tiver imprimido já a sua peça e tirar a peça da mesa, você já consegue destacar essa parte aqui com bastante facilidade, tá? Geralmente, a temperatura que a gente utiliza aqui para o brim é a mesma que a gente utiliza na camada inicial, tá? A gente aqui vai habilitar o controle de aceleração e de jerk, tá? Que são parâmetros referentes à velocidade que a gente vai deixar com que o Cura calcule como que deve ser feito, tá? Então a gente só precisa preencher e o Cura faz os cálculos aqui para estar otimizando o tempo de impressão, tá? Só habilitar os dois aqui. Vou fatiar para ver. Nessas configurações que a gente colocou aqui, demoraria 5 horas e 45 minutos para estar imprimindo, tá? Agora, se você quisesse dar mais qualidade para sua peça, você poderia estar trabalhando com velocidades menores, né? Mas isso acabaria fazendo o tempo de impressão se tornar maior, tá? Se fosse uma peça pequena ou muito complexa, cheia de detalhes, aí seria interessante trabalhar com velocidades menores, tá? Beleza, então vamos para percurso agora. Percurso, como eu acabei de dizer no parâmetro de velocidade, seria o caminho que o extrusor faz antes de soltar o material, tá? Enquanto não solta o material. Bom, nesse curso a gente não vai entrar muito no mérito desses parâmetros aqui, tá? São parâmetros mais avançados e então a gente não vai estar configurando eles aqui, tá? Até porque o Cura ele já faz uma pré-configuração aqui pra gente, tá? E a gente vai deixar do jeito que está aqui, tá? Só explicando um pouquinho melhor, uma parte que é bastante interessante a gente saber aqui, o Cura ele já habilitou aqui pra gente a retração, tá? Mas se ele não tivesse habilitado, seria interessante a gente estar habilitando, tá? Sempre é interessante utilizar a retração. O que seria retração? Vou colocar uma imagem aqui para ficar mais fácil de explicar. Retração seria quando, por exemplo, a extrusora está imprimindo uma camada aqui e ela vai pular para essa parte para continuar a impressão. Só que aqui ela está soltando material, tá? O material está sendo derretido nela e ela vai ter que passar para cá. Esse material ele pode estar saindo da impressora enquanto ela está se movimentando aqui, está realizando esse percurso aqui. Então esse material ele pode ficar na peça aqui, provocando esse tipo de defeito aqui que não é interessante para nenhuma peça. Então, o que a retração faz? Quando você vai pular de uma camada para outra, ela puxa um pouquinho o filamento de volta. Então ela segura um pouco o filamento que ia sair na camada. Por exemplo, ela está imprimindo aqui, ó, normalmente, quando ela vai passar para imprimir essa camada, o filamento é puxado de volta para a impressora. E é empurrado novamente apenas quando ela chega para fazer a camada dessa outra parte aqui. E com isso você acaba evitando esse tipo de defeito aqui, tá? Que não fica bom em nenhuma peça, que não é interessante que ocorra, tá? Visto isso, é necessário sempre estar habilitando a retração, tá? Os outros parâmetros aqui a gente vai deixar como o Cura já configurou para a gente, tá? A gente não vai estar configurando nenhum deles, tá? Então a gente já pode ir para os próximos parâmetros. Bom, então aqui eu vou encerrar essa nossa sexta aula, tá? Para não ficar muito demorada, para não ficar muito comprida, tá? Então aqui a gente continua vendo o Cura, tá? A gente já viu boa parte dos parâmetros. Na próxima aula a gente vai terminar de ver os últimos parâmetros aqui do Cura, tá? Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, com o Eric, tá? Pode entrar pelo WhatsApp, pelo Classroom, pelo e-mail, da forma que preferir, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, como eu disse, pode entrar em contato, tá? Mas então é isso. Então aqui eu encerro a sexta aula, tá? Agradeço pela atenção e valeu. Até a próxima aula.